Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo pelo canal 126 da TV ou pelo canal 85 da Sky. Também aqueles irmãos que nos veem pelo YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata, aqueles outros irmãos também que nos veem, que nos ouvem e que assistem aos nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre um assunto importante para a igreja, que são os dons espirituais, logo depois da nossa vinheta. Nós estamos falando nesses últimos episódios sobre dons espirituais. E nós mostramos aqui para os irmãos que os dons espirituais descritos no Novo Testamento, em especial nas cartas do apóstolo Paulo, são operações do Espírito Santo. É claro que Paulo detalha 9 formas que são colocados como 9 formas especiais do Espírito Santo operar. O que nós falamos no decorrer desses programas é que as operações do Espírito Santo existiram em todo o tempo do povo de Deus, desde o Velho Testamento. Então nós vimos em eventos anteriores que essas formas descritas no tempo da igreja pelo apóstolo Paulo aconteceram no Velho Testamento porque o Espírito Santo operou no Velho Testamento. É claro que a operação do Espírito Santo do Velho Testamento é diferente da forma como o Espírito Santo opera na igreja hoje. Porque naquela época, como já falamos, a operação era individual, era focal. Hoje não, hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, né? A profecia do profeta Joel. Então nós falamos, mostrando todas as 9 formas que o Espírito Santo opera na igreja, da mesma forma o Espírito Santo operou no Velho Testamento. É só você assistir os eventos anteriores. E nós começamos a falar agora, nesses últimos eventos, como foram as manifestações do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Vejam, o Senhor Jesus teve a plenitude do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo teve, que o Senhor Jesus teve todos os 9 dons espirituais. Todas as 9 formas do Espírito Santo operar. No Velho Testamento, na igreja, Jesus teve toda essa plenitude. E nós falamos, né, sobre a sabedoria no ministério de Jesus, falamos sobre o dom de ciências no ministério de Jesus, falamos sobre a fé. E hoje nós vamos falar sobre dons de curar. Há muita coisa que o Senhor Jesus fez no seu ministério através da cura. Nós falamos nos eventos anteriores que a cura é uma bênção que o Senhor pode dar, mas nós temos que ter cuidado para não transformarmos a bênção do Senhor numa coisa fora do propósito de Deus. Vocês estão lembrados da experiência da cura de Naamã. Quando Naamã quis recompensar Eliseu pela sua cura, Eliseu rejeitou e depois, de forma escondida, Geazi foi atrás de Naamã e pegou aquilo que Naamã queria ofertar a Eliseu, que Eliseu tinha recusado, e Geazi pegou para si, e o juízo que veio sobre Geazi. Né? Vocês estão lembrados? Nós falamos isso nos eventos anteriores.
Então nós temos que ter muito cuidado, porque a cura, o benefício da cura tem objetivos. Quais são os objetivos? Nós vamos ver, por exemplo, no Ministério de Jesus, que as curas tiveram vários objetivos, muitos. Como o ministério do Senhor Jesus é profético, nós vamos ver, por exemplo, que em muitas curas, ou em muitas não, em todas as curas, Jesus deixou ali, dentro da cura, dentro daquele momento da cura, dentro daquilo que aconteceu na cura, um ensino profético, um legado profético. E nós podemos ver isso, é por isso que nós sempre falamos, o evangelho ele é muito simples, os evangelhos, a biografia de Jesus é muito simples, mas ele é muito profundo e tem segredos. As curas no ministério de Jesus, cada cura tem um segredo. Querem ver? Vejam, vamos pegar uma cura e vocês vão ficar impressionados com essa cura, o homem da mão mirrada. Qual o significado daquilo, o homem da mão mirrada? É uma cura que tem um conteúdo profético muito importante. Porque a mão mirrada, veja, é um defeito na mão. Mas a cabeça está perfeita. O que aquele homem da mão mirrada tinha era um defeito na mão, mas a cabeça estava normal. Mas a mão, para realizar um comando, ela precisa de um comando central, né? Que é o seu sistema nervoso central, que comanda. O pianista, quando toca, a mão é que realiza os movimentos, mas o comando é do cérebro. O cirurgião, o habilidoso cirurgião plástico, que faz coisas incríveis, é a mão que realiza, não é toda a mão, mas ele realiza aquilo, por quê? É a mão, não é a mão que comanda, o comando é central. Ele pode continuar com a cabeça perfeita, mas se ele tiver um problema na mão, ele vai deixar de realizar a sua atividade. O que Jesus está ensinando ali? A mão mirrada, ele está profetizando acerca de quê? A mão fala de quê? A mão fala de ministérios. Não adianta, o ministério tem que ser, ele tem que estar preparado para usar. Então ele tem que está em condição de obedecer o comando do cabeça que é Cristo. Eu não vou entrar em detalhes, mas a cura do homem da mão mirrada é um ensino. Tanto que Jesus, quando curou aquele homem, o que ele disse? Sai da sua posição, sai daí, sai para fora, quer dizer, sai de onde você está, estende a mão para que você seja curado. É profético aquilo ali. Né? Então nós vamos ver que é um fator importante ali naquela cura, como outras. As curas dos cegos, nós já falamos. Por que Jesus cura os cegos de forma diferente? Bartimeu, Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. O outro cego, Jesus impõe as mãos dele dentro da aldeia. Ele vê os homens como árvores, depois tira para fora da aldeia, impõe as mãos pela segunda vez, ele começa a ver até ao longe. O terceiro cego, ele cospe no chão, faz lodo. Por que Jesus cura de maneira diferente? Ali Jesus está profetizando sobre salvação. Já falamos sobre isso. Ato e processo. Tem a experiência de salvação de uma vez só, como Bartimeu. Outros não. Em muitos casos, às vezes, você vê nitidamente a transição do ato para o processo. Ele tem uma experiência, sai do mundo, mas ele ainda não vê com nitidez. É necessário uma continuação do trabalho, é sair do mundo para uma nova operação do Espírito Santo, é o processo para ele ver ao longe, enxergar a eternidade, enxergar o processo todo. O terceiro, Jesus cuspiu no chão, Jesus está mostrando o que é o que sai da boca de Jesus, mas quem leva o que sai da boca de Jesus
É o barro. Quem é o barro? O homem. Jesus está ensinando que ele ia usar o homem, mas quem recebesse a bênção da cura tinha que tirar o homem, né? Tirar o barro do olho, porque senão você podia voltar a ficar cego. Você não deve a bênção da salvação ao homem, o líder ou quem te evangelizou. Não foi ele que operou salvação em você, mas foi o que saiu da boca de Jesus. Ele apenas foi um instrumento, ele foi um veículo. Então, as curas dos cegos, o Espírito Santo opera ali para mostrar, porque toda a doutrina, né, da base da igreja está sendo gerada ali e o Espírito Santo está e usa Jesus. Então, por quê? Porque Jesus é a base, Jesus é a rocha, Jesus é todo o alicerce da igreja e aquilo precisava estar de maneira bem colocada e o Espírito estava sobre ele para realizar isso. Então, nós vamos ver as experiências de curas no ministério de Jesus, todas têm significado, todas têm. O coxo, não é? Por quê? Tem que andar firme, Jesus está mostrando ali. A purificação dos leprosos, Jesus está falando, a lepra tem Qual o problema da lepra? A lepra altera, né? Ela lesa as terminações nervosas periféricas, diminui a sensibilidade, né? Somente no tato e tudo mais, em pele, alguma coisa, as chamadas a perda da sensibilidade em terminações periféricas. A lepra é tipo do pecado. O pecado faz isso, torna o homem insensível, o homem perde sensibilidade. Então, quando Jesus cura ali, Jesus está profetizando acerca disso, libertar o homem se tornar sensível às coisas do Espírito. Então, as curas do ministério de Jesus são impressionantes. Elas têm um significado extraordinário. O surdo-mudo. Por que o surdo-mudo? Lá no livro de Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você, para falar, você precisa ouvir. O surdo não fala. Por que o surdo não fala? Porque ele não aprende a falar, porque a fala é uma articulação de sons. A criança que nasce nos Estados Unidos ouve o som da língua inglesa e forma palavras com aqueles sons que ele ouve. O aparelho fonador forma aquilo, não é? O aparelho fonador é como se fosse um instrumento de sopro. O cérebro comanda isso. Então, quando Jesus cura o surdo-mudo, o que ele faz? Ele abre o ouvido para que ele possa ouvir. O homem, sem uma experiência com Deus, ele não ouve a voz do Espírito. Ele precisa ter os seus ouvidos abertos. Esse é o milagre da salvação. Quem tem ouvidos, ouça. Então, as curas no ministério de Jesus são extraordinárias e todas proféticas, todas com objetivo. Por quê? Porque ele sempre disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Então nós vamos ver isso com muita propriedade no ministério de Jesus. As outras curas, você pode meditar em todas as curas que Jesus fez e você vai ver que todas têm um significado profético de ensino, porque toda a operação do Espírito Santo traz um ensino, mesmo na igreja, e nós vamos falar isso depois, quando formos falar da operação do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Lembrando que a igreja tem a plenitude do Espírito Santo como corpo. Jesus tem a plenitude do Espírito Santo porque ele é perfeito, foi perfeito. Então ele tem a plenitude do Espírito Santo, mas a igreja tem a plenitude do Espírito Santo como corpo. Individualmente, nenhum homem tem isso, porque o homem, isoladamente, ele é imperfeito. A perfeição vem pela operação do Espírito Santo na vida da igreja como corpo. Vamos continuar falando sobre a manifestação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Então, as curas. Cada cura tem um significado. O quinto dom, descrito por Paulo, é o de maravilhas.
Jesus fez maravilhas? Fez. Muitas maravilhas. A tempestade no mar, não é? A multiplicação dos pães e dos peixes. Tudo tem um significado. Por que dividiu de 50 em 50? Por quê? Tem um significado? Tem. 50 é o número da igreja. Fala do Pentecostes. Por que a multiplicação de pães e peixes? Por quê? Porque há duas coisas importantes no crescimento da igreja. A igreja, ela cresce não só na vida da igreja, nas ovelhas, mas também nos ministérios. Tem que crescer. Ela cresce na operação do Espírito Santo, na graça, mas também no conhecimento. Então, como corpo, pão, né? Ali o pão é o carboidrato, é o que é mais energético. Vou entrar mais em detalhes sobre isso, não. O peixe fala da proteína, né? O que é responsável pelo crescimento. Ainda sobraram 12 cestos. Por que 12 cestos? Podia ser mais. A igreja, a operação do Espírito Santo na vida da igreja, ela cresce, né? A igreja cresce, os ministérios crescem. E qual o que sobra disso? Qual o resultado disso tudo? A doutrina apostólica. Os 12 ali, cestos, fala da doutrina, ela está presente na vida da igreja quando ela cresce, não é? Dessa forma, a igreja cresce, os ministérios crescem. Então, o resultado disso é a doutrina que sobeja. Esse milagre tem um significado. Quando Jesus opera o milagre lá com Pedro andando sobre o mar, Pedro andou um pouco, mas depois afundou. O que Jesus quis mostrar ali? O homem isolado, ele pode caminhar um pouco, mas ele afunda. Porque o lugar de Pedro era no barco. Essa experiência Pedro teve. Mas a outra maravilha, outras maravilhas que ele fez, né? Nós estamos falando de maravilhas, as outras que ele fez foram as ressurreições. A ressurreição de Lázaro. Foi uma maravilha? Foi. A ressurreição de Lázaro nos ensina alguma coisa? Será que Jesus, quando opera essa maravilha na cura de Lázaro, ele ensina alguma coisa, ele passa alguma coisa profeticamente para a igreja? Será? Vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, por que Jesus espera 4 dias? Por que Jesus não foi antes? Por que espera 4 dias? Será que tem um significado? Ele quer mostrar alguma coisa? Qual a experiência de Marta e Maria? Será que Jesus está mostrando ali uma diferença entre aquelas 2 irmãs, 2 mulheres, que vivem no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, que amavam Jesus? Mas quando Jesus chegou e disse que Lázaro ia ressuscitar, Marta teve um comportamento completamente diferente de Maria. Marta justificou, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, o senhor devia ter estado aqui. Fez aquelas reclamações todas. Mas Jesus procurou Maria em segredo. E quando Maria viu Jesus, Maria não fez questionamento nenhum, Maria se prostrou aos pés de Jesus e chorou. E naquele momento diz o texto que Jesus se move, o seu interior se move e ele diz ali naquele momento, teu irmão vai ressuscitar. Há muito ensino naquela operação de maravilha de Lázaro. Os 4 dias, por que os 4 dias? A morte do homem, Jesus já profetiza. Longe, a distância de quê? De Jesus,
que a palavra ia descrever Jesus na sua biografia, que eram os 4 evangelhos. O homem está morto nos seus pecados porque ele se afastou. Jesus desapareceu para ele. E a identificação de Jesus está na palavra. Os evangelhos falam de Jesus e todo o projeto de salvação está nos 4 evangelhos. O homem precisa... Essa é a distância que ele está. Do homem morto, a distância dos 4 dias. Isso tudo Jesus ensina. Como Jesus ensina também na ressurreição do filho da viúva de Naim. Há um ensino ali? Há. Quando acontece aquele encontro, haviam 2 multidões. Uma ia com Jesus e outra trazia um morto. Uma trazia um morto, chorava, né? A mulher viúva. O que é a mulher viúva? A mulher fala de quê? Fala da igreja. A igreja que não tem mais marido, né? O marido morreu. A igreja é infiel. Do mesmo jeito que Marta e Maria também fala, Marta é o tipo de uma igreja que questiona, que diz um monte de coisas, como nós temos ouvido no livro de Cantares, a igreja que vai ficar, e outra que está aos pés, ouvindo, né? Aos pés do Senhor, a fiel, a igreja que está dependendo dele, como é o caso também da ressurreição do filho da viúva de Naim. O filho está morto, conduzido um filho morto a uma religião, né? Trazendo uma igreja morta. O que é necessário? É necessário ressuscitar, quer dizer, vida novamente. Ter uma experiência de vida com Jesus. Então ali também Jesus ensina. O que nós vimos nesses 2 momentos? Tanto nas curas, então Jesus cura e nos ensina, passa para nós um legado profético maravilhoso, nas maravilhas também. Então, meus irmãos, nós estamos observando que há a operação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Tudo isso eu estou falando daquilo que já está descrito na vida da igreja, como o apóstolo Paulo descreve. Eu sempre digo, Paulo não inventou uma doutrina, não criou, ele descreveu aquilo que ele viu. Mas nós vamos continuar, e no próximo programa nós vamos falar sobre profecia. Jesus profetizou, discernimento de espíritos. Será que Jesus em algum momento mostrou esse dom de discernimento de espíritos no seu ministério? E o dom de línguas? Jesus falou em línguas? E o 4º e o 9º, a interpretação de línguas. Nós vamos falar no nosso próximo programa. A paz do Senhor.